Bom dia, mas bom dia mesmo. Nós estamos aqui mais uma vez estudando a palavra de Deus. Nesses dias, no livro de Atos. Por enquanto nós vamos dar uma sequência, talvez em algum momento nós façamos algumas inserções pontuais para dar compreensão à proposta do livro. Mas vamos continuar aqui os versículos. A semana passada nós estudamos capítulo 1, do versículo 1 a 11. Então nós vamos hoje começar no capítulo 12. Espero que seja bênção para a sua vida e, se for, compartilhe. Compartilhe com outros para que seja bênção na vida de outros. Esse ministério não tem objetivo nenhum de levantar recurso financeiro. Nós fazemos por amor, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Então, nos apoie em oração, compartilhe e que o Senhor Deus abençoe sua vida. Então hoje o nosso texto é a partir do capítulo 1 do livro de Atos, no versículo 12. Convido você para abrir a palavra de Deus. E está escrito: Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Só 1 quilômetro. Mas que distância! Voltar para Jerusalém, o lugar que o Senhor Jesus foi traído, cuspido, maltratado, crucificado, não era um desejo de consumo de ninguém. Mas o Senhor os levou para lá. Foi o Senhor que os mandou. Então nós podemos ver neste versículo que os apóstolos obedecem à palavra de Deus. Que o cristão obedece à palavra de Deus, ainda que seja difícil. O que eles queriam saber, se você perceber, e ouviu o vídeo da semana passada, o versículo 7 e 8, eles queriam saber se o Senhor Jesus ia restaurar a questão política e geográfica. O Senhor Jesus então fala para que eles voltem para Jerusalém, enfrente os medos, e a igreja não está sob ameaça, perigo, apesar da perseguição. É fato que os ímpios perseguem a igreja porque Satanás persegue a igreja. E por que Satanás persegue a igreja? Porque Cristo está vivo. Se Cristo não estivesse vivo, não faria sentido perseguir. E o Cristo que está vivo, ele está em nós. Mas os discípulos agora precisam aprender a vencer os próprios medos e saber que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O Senhor Jesus reina e o reino é inabalável. Se ele mandou, é o lugar para começar. Eles voltaram para Jerusalém. Versículo 13. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Talvez aí o lugar que foi a Santa Ceia ou um outro lugar, mas havia um lugar que eles poderiam se reunir, eles se reuniram, esta igreja se reuniu. Já havia passado 40 dias da ressurreição, foi agora a ascensão, eles não sabiam quantos dias tinha à frente, mas Jesus mandou-os a ir a Jerusalém e eles ficaram. E aqui estão os apóstolos. O Pedro, aquele que negou, o João, amoroso, mas em certo momento perguntou se Jesus não queria que pedisse fogo dos céus. O Tiago, que era o pescador, e André. O Tomé, que não era apenas duvidoso, mas antagonista, tu vai ver isso na ressurreição de Lázaro, ele disse, vamos lá para morrer com ele. O Bartolomeu, que quase não sabemos muito. O Mateus, que era publicano e cobrava impostos. O Tiago, filho de Alfeu. O Simão Zelote. O Simão Zelote era um partido político que odiava os cobradores de impostos. Mas aqui eles estão curados, tratados, transformados. E eles não vivem uma briga política mais. Agora eles estão vivendo o reino de Deus. E Judas, não Iscariote, o Judas, filho de Tiago. Então nós temos aqui os apóstolos. O que os apóstolos estavam fazendo? O que a igreja aprendeu neste momento e que nós precisamos aprender mesmo? Vamos ver o versículo seguinte, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Não só os apóstolos,
Muitos irmãos, pessoas de várias localidades, de classe social diferente. Eles estavam reunidos juntos, pessoas diferentes, tanto apóstolos como seguidores de Jesus, e a própria família de Jesus que duvidou do Senhor Jesus. O que importa nesse texto é saber que eles estavam orando. É importante orar. Eles não fizeram uma reunião, uma discussão. Eles fizeram uma reunião para oração. E Maria, uma ênfase em Maria, Maria estava lá. Maria seguiu Jesus. Unânimes, todos, inclusive Maria, as mulheres, os irmãos do Senhor Jesus, aqueles que duvidaram, os discípulos, apóstolos, eles estavam todos juntos. Porque é na igreja que é gerada esta comunhão, que não há diferenças, não há acepção de pessoas, não há classes. Todos precisam do Senhor. Versículo 15. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Pedro se levantou. Pedro havia caído. Pedro negou o Senhor Jesus. Agora, Lucas registra que Pedro se levantou. Que restauração a de Pedro! Restauração emocional, restauração espiritual e restauração à liderança. Ele tomou iniciativa, ele ficou em pé, ele começou a falar, ele é líder. Isto é maravilhoso porque nesta comunidade do reino de Deus, as pessoas são restauradas, elas não são perfeitas. A nossa igreja não é perfeita. Perfeita é a igreja do Cristo que está nos céus e ela está espalhada no mundo todo. Mas a igreja dirigida por homens não é perfeita. Porém, nesta comunhão necessária há um processo de restauração. E a confiança quebrada, ela é restaurada no processo de que um cuida do outro, de que um ama o outro e que todos oram. A oração era unânime. Esta palavra no original dá uma ideia que alguém estava dirigindo esta assembleia. E de fato era o Espírito Santo de Deus. Mas o que Pedro disse? Versículo 16. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daquele que prenderam Jesus. O que é que Pedro vai falar? A primeira coisa que Pedro vai falar é o que está escrito. O que Pedro fez foi orar e ler a palavra de Deus. E agora, em pé, ele chama os irmãos para o que está escrito, para que se cumprisse as Escrituras por intermédio do que já havia sido dito, que Judas trairia o Senhor Jesus, conforme escrito no Antigo Testamento. Então aqui, o Pedro, ele nos chama a esta compreensão das Escrituras. O Pedro orava e o Pedro está chamando a leitura da palavra, o que está escrito. Então, nesse momento, necessário é cumprir as Escrituras. É no cumprir as Escrituras da reunião com os irmãos que é tratado o trauma. O trauma causado por Judas, que o traiu. A decepção do Pedro. É certeza que a igreja continua bem, que o Senhor Jesus continua a igreja, dirigindo a igreja. Então os discípulos aqui são encorajados a não ficarem amedrontados, mas temerem a Deus. E não correr o risco de serem enganados como Judas. É um perigo tornar traidor. Judas estava no grupo, Judas participou do ministério, mas ele traiu. Pedro não, Pedro falhou, Pedro negou. Mas foi restaurado pelo Senhor Jesus em um momento junto com alguns amigos na beira da praia, um dia podemos falar sobre isso. E agora Pedro estava orando e meditando na palavra de Deus. O que será que Pedro orava? O que os irmãos estavam orando? Jesus disse para que eles ficassem em Jerusalém e orassem para receber o derramamento do Espírito Santo. Então eu penso que
O ponto principal da reunião e das orações era receber o direcionamento do Espírito Santo de Deus. E Pedro, então, toma esta iniciativa. É necessário que cumpra as Escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas. Judas é o trauma, mas as Escrituras é a esperança. Versículo 17. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ele não só passou na igreja, ele ficou, foi líder, mas era Judas. O seu coração e as suas intenções nunca foram transformadas. É perigo. Nós não temos que olhar o irmão do lado e dizer, será que é o Judas? Nós temos que tomar cuidado para que em algum momento nós não tenhamos alguma atitude de Judas. Buscar ao Senhor. E ele fez parte do ministério. Versículo 18. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço de iniquidade e caiu de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo é chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Pedro nos dá um relatório da morte de Judas, diferente do que nós pensamos, Judas enforcado, né? Aqui ele caiu e as suas vísceras se espalharam. Alguns estudiosos dizem que possivelmente a corda se rompeu. Possivelmente. Não dá para a gente falar sobre por que a corda se rompeu, até porque o texto diz que foi assim, e se diz que foi assim. Assim foi. E o que aconteceu é que ele se derramou. Isso chegou ao conhecimento de todos de Jerusalém, que aquele local foi chamado local de sangue. O local de sangue é o local da traição. É o que nós olhamos para o resultado da traição, quando nós traímos o Senhor Jesus. É um resultado de sangue. Pecar é aparentemente muito agradável, mas um abismo chama outro. A pessoa pratica um pecado e vai praticando o outro e torna um lugar de desespero, de pânico, de sangue. Versículo 20, e Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu lugar. De novo, nós temos aqui o Pedro falando que está escrito e que é preciso. Então ele está citando aqui Salmo 109 e ele está nos levando a entender o que significa o Salmo 69, versículo 25, para que saiba isto. O que está escrito se cumprirá. Não gostaríamos de que algumas coisas se cumprissem, mas se cumprirão. Nós não temos que ter medo do que as coisas acontecem, porque está escrito. O Senhor reina, o Senhor está na direção de todas as coisas. E agora Pedro, que está assumindo a liderança, faz uma proposta. É preciso que alguém ocupe o seu lugar. É preciso que o grupo esteja completo. Então eles oraram, buscaram a Deus, tiveram tempo de comunhão, de relacionamento e agora, diante do Senhor, tratados, curados, aprender a esperar. Não foi fácil esperar 10 dias, mas esperaram. Em obediência, como o Senhor Jesus havia ordenado, perseveraram na oração, esperando o derramar do Espírito Santo, confiando na palavra de Jesus. É por isso que ele estava orando. Ele estava orando não é para saber o que ia acontecer, é porque Jesus disse. É por isso que nós oramos. Nós não oramos para ver o futuro. Nós oramos porque ouvimos a palavra de Deus no presente. Então é preciso uma alternância. Era preciso alguém para ocupar o lugar do Judas. Mas precisa ser um apóstolo. Quais eram os critérios que aqueles irmãos observaram que alguém precisava ter? Primeiro era testemunho da ressurreição. Vamos dar uma olhada nesse texto. Está escrito, versículo 21 em diante, portanto é necessário que dos homens que nos acompanham todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, ou seja, alguém que teve relacionamento com Jesus, alguém que andou com Jesus, alguém que
testemunhou, que teve essa experiência testemunhal da ressurreição. Alguém de pleno e bom testemunho. Começando no batismo de João até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Um desses torna testemunha conosco da ressurreição. Então, temos aqui critérios para ser apóstolos. Ter andado com Jesus até a morte. Ressurreição e assunção. Não era qualquer um. Por isso que só se apresentam 2. Observe o texto. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E oraram. De novo eles oram. Eles então têm agora no colegiado 2. E eles precisam de observar os quesitos, observar, os 2 preenchem. E agora, como vamos escolher? Primeiro, orar. Fizeram certo. Orar a Deus. Buscar a Deus. E segundo, lançaram sorte. Nós podemos criticar, mas era uma prática comum da época. Os líderes religiosos usavam também esta prática. No Antigo Testamento também era citada, para escolher quando você não tinha opção, que você não tinha preferência. O que é importante saber, primeiro, é que depois nunca mais foi usado esse critério. Então não é um critério que precisa ser observado. Mas o certo é que eles estavam esperando que o próprio Jesus escolhesse os apóstolos. Não era uma escolha política, partidária, não foi um conchavo, não foi uma compra de título. Não. Eles oraram e lançaram sorte. O que era evidente é que precisava de um apóstolo. Isso não poderia ser pela força política ou da politicagem. Então eles usaram o que eles conheciam. Escolheram dos habitantes, daqueles que estavam ali, que caminharam, perguntando a Deus: Senhor, e agora? Qual dos 2, né? Não sabemos, não vamos fazer aqui um racha, não vamos discutir, mas vamos escolher um. E a sorte caiu sobre Matias. Você pode não concordar, você pode até dizer, mas o Matias não aparece. Mas Matias, o nome significa presente de Deus. É a graça de Deus de escolher gente que não é famosa. Poderia ser o outro, claro, mas Deus escolheu Matias, ou a sorte caiu sobre Matias, para que ele, escolhido pela graça, fosse um presente para o outro. Assim como eu e você somos como um presente para o outro. E devemos honrar isto, respeitar isto. Então não houve politicagem, não houve reclamação, não houve cisão. Ele disse: tu sabe, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos quais dos 2 escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, no qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos, concluindo aqui 12. Não houve discussão depois, não, mas eu preferia o outro, eu acho que isso aqui não foi certo. Não, foi escolhido pela maioria, foi uma forma de escolher, lançando sorte, entenderam que não era um voto congregacional, mas uma direção do Espírito Santo. É muito importante, o pastor Caio dizia isso, que há pastores que escolhem a si mesmos, há pastores que são escolhidos por os amigos, que querem dar o título a alguém, e há pastores que são escolhidos por Deus. Pastores e missionários, é claro. O texto aqui mostra que eles não quiseram fazer nenhum, e poderiam ter feito uma avaliação, não teria nada errado em fazer isso, mas se eles estão esperando que o Espírito Santo vai ser derramado e que eles vão aprender a palavra de Deus, eles esperam que o Espírito Santo conduza a ação. Você pode não concordar, pode criticar a atitude, a decisão, mas assim foi. E não houve disputa, racha, briga entre os irmãos. Ele simplesmente ocupou o lugar e agora o colegiado completo, os irmãos em paz. Não é o meu gosto, a igreja não é formada pelo meu gosto. É Deus que leva, é Deus que traz, é Deus que tira, é Deus que chama, é Deus que põe. É Deus que dirige a igreja. É isso que nós descansamos.
Porque a igreja, ela não é uma empresa. Como CNPJ, ela é uma empresa. E precisa dar contas de suas movimentações, as obrigações trabalhistas, as questões jurídicas. Então o sistema, a burocracia, ela é necessária, ela só não pode tornar idolatria. Mas a igreja do Senhor Jesus está acima de tudo isto. A igreja do Senhor Jesus é dirigida pelo Senhor Jesus. Ele reina. Então o que nós podemos aprender nesse texto? Que eles confiaram na palavra de Deus, que eles creram em Jesus, que eles oraram, que eles desenvolveram relacionamento, que eles foram curados, tratados, e agora curados e tratados têm iniciativa. Então eles estão sendo preparados para receber o poder do Espírito Santo. Nós precisamos nos preparar sempre para que o Senhor nos conduza pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor nos dirija segundo a sua palavra. E nós ouvimos Deus falar pela sua palavra. Precisamos orar e ler a Bíblia. Isso é muito importante para todo cristão. Que o Senhor fortaleça o seu coração, que o Senhor lhe dê paz. Mande aí uma mensagem. Nós queremos o retorno para saber se tem sido bênção e compartilhe. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor, o Senhor da igreja, a sua graça. Senhor Deus, que toda glória seja dada ao teu nome pelos séculos dos séculos. Queremos te servir, queremos te honrar, queremos glorificar o teu nome. Perdoa os nossos pecados, nos dirija. Ó Senhor, nesta igreja de homens imperfeitos, o Senhor é perfeito e o Senhor aperfeiçoa a sua igreja. E na confiança, nós não desconfiamos e nem confiamos exageradamente, mas desenvolvemos a confiança no processo do relacionamento. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude a ter um coração curado. Certo que estamos servindo o Senhor, para a glória do Senhor. Dê-nos um dia abençoado na Tua presença e permita que possamos pregar o Teu Evangelho aos homens. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa. Que o Senhor tenha misericórdia de nossa nação. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e que Ele lhe faça crescer na fé e no conhecimento da graça de Deus. E que muitas pessoas ouçam o Evangelho do Senhor Jesus, principalmente aqueles que pouco ou nada ouviram a palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Glória ao nome do nosso Deus. Avante, cristão. Jesus está vivo e Ele continua a dirigir a sua igreja. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Grande abraço e beijo no coração.